Então, já fiz aqui todos os aumentos. Nós temos 42 pontos ao redor da peça. E estamos na carreira de número 54. Agora, das 55 até 62, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 8 carreiras. Então, agora é só ponto sobre ponto. Então, vamos fazer as carreiras de ponto sobre ponto. Serão 8 carreiras. Então, vamos lá fazendo. Para não se perder, é só contar aqui do início do pezinho e vai subindo aqui. Então, nós estamos indo para a carreira de número 55 e vamos fazer até 62 pontos sobre ponto, sobre esses 42 pontos. Eu vou fazer aqui as 8 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, já fiz aqui as 8 carreiras de ponto sobre ponto, já vim colocando o enchimento. Agora, nós vamos para a carreira de número 63 e vamos fazer 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 36 pontos, nós temos 42. 3 pontos. 4, 5 pontos. Agora, nós já fazemos a primeira diminuição. E assim, nós vamos pela volta toda, fazendo 5 pontos e uma diminuição. Três pontos, 4, 5, e já a segunda diminuição. Então, aqui faltam 4 diminuições. Eu vou finalizar a carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira e temos 36 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós estamos na 63, a 64 e a 65, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Sobre esses 36 pontos. Então, vamos fazendo aqui essas carreiras de ponto sobre ponto. Depois, nós já vamos dividir para fazer os chifrinhos. Então, eu vou fazer aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós fazer a divisão dos chifrinhos. Já terminei aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Temos 36 pontos. Agora, nós vamos fazer a divisão para fazer os chifrinhos. Então, aqui nós vamos fazer do início 8 pontos. Para começar a fazer o primeiro chifrinho. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, nós vamos aqui atrás, para trás da marca, e vamos contar 8 pontos. Deu até aqui na marquinha 8 pontos, ó.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Então, aqui nós fizemos 8 e aqui pra trás tem 8. Agora, nós vamos pro nono. Então, aqui nesse que nós vai ser de número 9, nós vamos aqui no 8 que nós marcamos. Fazer um ponto fechado com os dois aqui para fazer o chifrinho. Então, fizemos 8, 9. Nós precisamos fazer com 16 pontos. Agora, nós vamos até o final fazendo pontos baixos, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, aqui nós temos 16 pontos para fazer o primeiro chifrinho. E nós fizemos aqui a de número 66. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto da 67 a 72. Desses 16 pontos, que vai dar um total de 6 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras e volto para nós dar continuidade. Então, terminei aqui as 6 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 73. Nesta carreira, nós vamos fazer diminuições por 2 vezes. Nós vamos ficar com 14 pontos. Então, aqui no início, nós vamos fazer 2 pontos. Fazer a primeira diminuição. Agora, nós fazemos 5 pontos para fazer a segunda. 1 ponto, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora, nós fazemos a segunda diminuição. E vamos finalizar a carreira com 1 ponto, 2, 3, 4 e 5 pontos. Então, aqui nós ficamos com 14 pontos. Deixa eu fazer primeiro o último aqui. 14 pontos nós temos ao redor da peça. Agora, novamente, nós vamos diminuir 2 pontos. Agora, nós já vamos fazer no início a primeira diminuição. Então, aqui nós vamos fazer quantos pontos? 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos fazer 4. Vamos fazer 5, mais um, que dá mais no meio ali. Vamos fazer aqui 5 pontos. E agora, nós vamos fazer a segunda diminuição. Vamos finalizar com pontos baixos. Vamos ver quantos que vai dar. 1, 2,
3, 4 pontos. Deixa eu ver a marquinha aqui. Deu 4 pontos. Então, aqui na carreira de número 74, nós ficamos com 12 pontos ao redor da peça. Vamos para a carreira de número 75. Nós temos 12 pontos. Agora, nós vamos fazer novamente diminuições. Então, aqui nós vamos fazer... Esse ponto que eu fiz foi lá o de trás que eu fiz. Então, vou começar agora. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Esse é o início da carreira. E vamos fazer a primeira diminuição. Então, aqui nós precisamos ficar com 10 pontos ao redor da peça. Agora, vamos fazendo pontos baixos para a próxima diminuição. Então, vamos fazer aqui um ponto. Dois pontos. E vamos fazer 3 pontos para fazer a segunda diminuição. E aí, nós finalizamos a carreira com pontos baixos. Então, aqui nós precisamos ficar com 10 pontos. Aqui eu nem vou contar os pontos, que é só finalizar a carreira com pontos baixos. Então, aqui nessa carreira nós ficamos com 10 pontos. Agora, nós vamos para a carreira de número 76 e vamos fazer novamente diminuição. Nós já vamos começar aqui fazendo a diminuição, que é a primeira. Nós vamos ficar com, nesta carreira, com 8 pontos. Nós precisamos ficar com 8. Então, fiz aqui a primeira diminuição, 100 pontos. Agora, vamos fazer uns 2 pontos baixos aqui para fazer a segunda diminuição. Fazer um ponto, 2 pontos. E agora, eu faço a segunda diminuição. Tá difícil? Então, fiz aqui a segunda diminuição e vou finalizar a carreira com pontos baixos. Agora, antes de ir para a próxima carreira, vamos colocar já aqui enchimento no chifrinho por aqui. Dá para colocar por aqui, mas é melhor colocar aqui. Então, vamos colocar, deixar bem firminho ali. Vou dar uma enroladinha aqui para colocar.
Então, aqui nesta carreira, nós temos 8 pontos ao redor da peça. Nós vamos para a carreira, a última carreira, para diminuir, nós vamos diminuir novamente 2 pontos. E nós vamos ficar com 6 pontos. Depois desta carreira, nós vamos... Agora pode ser aleatório para diminuir. Nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e nós podemos fechar já a cabecinha, esse chifrinho, que já tá pronto, então. Então, aqui eu já vou diminuir, opa. Vou finalizar essa carreira, então, e as outras 2 vou fechar e volto para nós começar o outro chifre. Então, fiz aqui as 2 carreiras de ponto, sobre os 6 pontos, e fechei com agulha. Agora, nós vamos fazer aqui o segundo. Então, nós precisamos ter 16 pontos aqui, igual esse daqui. Então, aqui eu marquei, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Bem aqui tem um ponto. E eu marquei aqui, ó, no segundo, aqui da cabecinha, que nós fizemos. Aqui tem um ponto, aqui eu marquei o segundo. Aqui desse lado, eu fiz a mesma coisa. Ali que nós fizemos, aqui tem um ponto, e aqui eu marquei no seguinte. Então, vai ficar um ponto pra cá e outro ponto lá. Agora, nós vamos começar a fazer essa parte. Vamos começar por aqui. Então, eu vou fazer a primeira carreira, gravando, depois é só seguir a mesma receita. Fazer somente a primeira carreira. Então, nós vamos colocar aqui. E lá do outro lado. Vamos tirar aqui já. E aqui, ó, vou dobrar um pouquinho aqui. Nós vamos fazer aqui já o primeiro ponto. Fica um pouquinho difícil aqui começar, mas é só o começo que fica um pouquinho difícil. Ó, já fiz o primeiro ponto ali fechando. Vamos virar aqui. E vamos continuar fazendo um ponto em cada um de base, até chegar lá no último. Então, aqui nós fizemos um ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, e o último ponto aqui, ó, 16 pontos. Nós precisamos de 16 pontos. Agora, a partir daqui, depois dessa carreira, que essa é a primeira, nós vamos fazer aqui a mesma receita. Então, aqui nós fazemos o primeiro ponto e já vamos colocar uma marcação para não se perder. Vou colocar aqui um fiozinho. E vamos seguir fazendo. Então, aqui nós vamos fazer mais 6 carreiras desses 16 pontos. E depois nós seguimos com a receita deste outro aqui. Então, eu vou fazer aqui outro chifrinho. E volto para nós dar continuidade. Então, finalizei aqui outro chifrinho. Fiz todas as carreiras, fechei. Ficou aberto ainda aqui. Aqui tem que fechar também. Mas é só fazer uns pontinhos aqui pra fechar. E tá assim o nosso brinco. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Os bracinhos será com 6 pontos. Daqui nós vamos fazer 4 e depois 6. E não vai enchimento, porque ele é fininho. Então, os bracinhos não vai enchimento. Como é muito... Nós vamos começar com 4 pontos. E é muito difícil para visualizar no preto, eu vou gravar o início na cor branca. Então, aqui no início nós vamos colocar 4 pontos baixos no anel mágico. Então, vamos lá. Começar o bracinho. Eu vou apenas gravar o início na cor branca, mas ele é todo preto. Então, vamos lá. 1 ponto, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 4 pontos baixos no anel mágico. Agora, nós vamos aumentar 2 pontos para ficar com 6 e trabalhar apenas os 6 pontos até da altura do bracinho. Então, aqui nós vamos fazer o primeiro ponto. E aqui nós colocamos uma marcação para não confundir e passar dos pontos aqui. Quem tem mais habilidade não tem necessidade, mas quem ainda tá no início precisa marcar. Então, aqui nós vamos fazer, já fizemos um ponto, agora o próximo nós vamos fazer um aumento. Então, aqui nós vamos ficar com 3 pontos, né? Agora, vamos fazer um sozinho, que vai dar 4 pontos. E agora, no último aqui, nesse é o último ponto, nós vamos fazer 2 pontos. 5 e 6.
Agora, desses 6 pontos, nós vamos fazer 13 carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos ficar com um total de 15 carreiras. Então, será de número 3 até a 15 pontos sobre ponto. Num total de 13 carreiras de ponto sobre esses 6 pontos. Então, aqui eu vou fazer agora, eu vou voltar e vou fazer na cor preta e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as 13 carreiras de ponto sobre ponto. E tá pronto o bracinho. Precisamos fazer 2 igual. Agora, nós fazemos um ponto à frente. Fazemos o ponto baixíssimo. E vamos cortar o fio, vamos deixar um pouco aqui pra depois fazer a costura. Não precisa ser muito. Então, aqui já tá pronto. O bracinho. Olha, ele não vai enchimento. Até aqui eu deixei bastante, aqui eu deixei menos. Então, aqui tá pronto os 2 bracinhos do bonequinho. Agora, usando o feltro, nós vamos fazer a parte branca aqui do rosto. Então, nós vamos usar feltro. Essa parte, vou tirar aqui. Tem que ter cuidado com as pecinhas pequenas. Essa parte branca que nós vamos fazer para colocar aqui no rosto. Nós vamos cortar ela tipo um coração. Então, eu peguei o papel aqui para mostrar, para não estragar um feltro, porque eu já cortei essa parte. Então, ó, fica desse jeito. O coração é sem muito bico. Depois a gente vai acertando aqui para arredondar. Então, é só dobrar o papel aqui. Eu peguei uma tesoura aqui maior, com mais fio, e fazer este movimento, ó. Então, pega aqui, ó, e vai fazendo o movimento. Depois, como eu falei, vai acertando. Ó. Aí, abre ele, ó. Ele ficou, tipo um coração, mas sem o bico do coração. Pode cortar assim, como se fosse o coração, depois acerta aqui o bico. Então, é desse jeito. O meu, eu nem fiz a medida, porque cada um tem uma tensão de ponto. E depende do tamanho da agulha, o rosto vai ficar maior, daí o coração, essa parte vai ter que fazer maior também. Então, tá, essa parte branca é dessa maneira que faz. Aí, nós temos 2 cores do olho que vai desse jeito.
Deixa eu ver se eu tenho os dois aqui. Aqui eu fiz e ainda não acertei direito essa parte preta. Nós vamos fazer um menorzinho vermelho para colocar aqui. Então, eu acertei bem o vermelho. Depois que colar bem no meio aqui do pretinho, nós vamos acertar o preto bem certinho, daí que fique apenas uma pontinha aqui do lado aparecendo. Então, é dessa maneira. Eu fiz dessa maneira o olho da Hornet, né? Então, eu sempre pego assim. Agora, eu vou pegar os dois junto, porque esses dois pedaços que sobraram. É só pra mostrar como que eu faço. Vou deixar assim, depois acerta a ponta ali também. Porque se corta os dois juntos, quando é um inteiro, é só dobrar. Aí é só acertar. Então, a gente faz tipo assim, uma folha. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ó, não saiu bem certo, mas depois, como eu falei, a gente vai acertando. Por isso que tem que fazer com calma. Mas tenho certeza que todo mundo consegue fazer. Ó, já ficou melhorzinho aqui. O vermelhinho. Então, a gente já tem as duas partes do vermelhinho. O vermelhinho é menor. Depois, faz o pretinho. Aqui, vou fazer só um, né? Vamos fazer o pretinho agora pra... Então, o pretinho nós temos que cuidar, que temos que fazer maior que o vermelhinho, né? Vamos ver como que nós vamos fazer aqui. Ó, fizemos um do pretinho. Eu vou pegar o vermelhinho que eu cortei aqui pra mostrar. Que nós vamos colar aqui. Depois só vai acertando, porque nós vamos deixar uma pontinha aqui do preto, bem pequenininho. Então, esse aqui é o que eu já cortei. Eu vou acertar depois bem certinho pra colar. Porque nós vamos fazer aqui os olhinhos primeiro, colar aqui na carinha, pra depois colar aqui na cabeça. Então, agora nós precisamos de cortar um fio preto bem fininho, só que precisa ter bastante cuidado, porque ele, tipo, ele desmancha. Eu até vou cortar um pedacinho aqui pra mostrar, vou tirar esses daqui. Então, vamos cortar um pedacinho aqui pra mostrar, ó. Então, vou cortar aqui, bem fininho. Por que que tem que cuidar? Porque se puxar ele, ó, ele sai. Então, tem que ter bastante cuidado quando fizer, quando cortar essas tirinhas aqui. Tanto é que nós vamos colocar aqui nessa parte, colocar com todo cuidado para depois colar o olho. Daí, nós colamos o olho aqui. Opa, não tá aparecendo. Assim, e o branco quase não aparece também. Depois, nós viramos bem com cuidado para poder colar
aqui no rosto. Tem que ter bastante cuidado. E se arrebentar, vai ter que fazer outro. Então, primeiramente, nós vamos colar aqui essa parte do olho. Eu vou mostrar bem certinho aqui, pra colar no meio. Eu vou colar, depois volto pra ajeitar bem certinho como que vai ficar as beiradinhas aqui. Então, é assim. Vamos colar aqui bem no meio, vermelhinho. Depois, nós voltamos pra acertar o pretinho. Então, eu colei aqui o vermelho no preto e cortei aqui na beiradinha, deixando só uma listra assim, bem pequenina do preto. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colar no rostinho. Como que nós vamos colar? Eu já fiz aqui uma marcação com o fio, essa tirinha preta. Então, eu fiz mais ou menos, marcando aqui, que dá 1 centímetro e 1 centímetro desse lado. Aqui, dessa parte de cá. E vai ficar enviesado. Vamos ver aqui quanto que vai dar no meu, né? Mas ajeitem aí o de vocês. Deixa eu afastar aqui. Então, aqui vai dar 5,5 centímetros. Deixa eu ver se dá pra ver aqui em cima. Vai dar aqui, vou baixar aqui. 2 centímetros aqui, daí vai diminuindo, mas é 2 centímetros aqui, ó, entre eles em cima. Então, nós vamos colocar aqui, como eu falei, tem que ter todo cuidado nessa tirinha, porque senão ela arrebenta. Depois, nós vamos pegar o olhinho e vamos colar aqui bem no meio. Vai ficar assim. Vamos colar aqui no meio, dessa maneira. Depois, quando nós for colar o rostinho, nós vamos dobrar aqui essas partes para colar aqui na cabeça do bonequinho. Então, eu vou fazer a colagem do olhinho, como eu mostrei como que vai ficar, e volto para nós colar o rostinho. Então, colei aqui os olhinhos, como eu mostrei que seria colado. E marquei aqui onde nós vamos colocar o rosto. Eu marquei por fora porque no feltro não vai ele não entra aqui o alfinete. Então, eu marquei aqui por fora. Então, coloca assim, dessa maneira. Eu marquei bem certinho aqui bem aqui no meio da cabeça. E aqui, eu marquei pra ficar com, aqui vamos ver do pescoço. Aqui no meu, né? 1, 2... E no terceiro, eu coloquei o alfinete, só que a cabecinha, aí, ou melhor, o rosto vai aqui acima. E aqui do lado, fica mais ou menos esse tanto.
Aqui não dá pra contar, mas fica assim. Só colocar a mão aqui vai ficar parecido dos dois lados. Então, lembrando que para colar, precisa dobrar com cuidado essas tirinhas para colar junto com o rosto. Então, mostrando onde vai ficar o rosto, eu vou colar e volto para nós continuar montando o bonequinho. Então, colei aqui o rosto, como eu tinha mostrado, como que tinha que colar, a altura, tudo certinho. E ficou dessa maneira. Agora, nós vamos costurar os bracinhos. Ele é sequinho aqui em cima. Então, ó, tem o arame ali, então nem vai o alfinete. Então, nós vamos ver bem certinho aqui, do ladinho, onde que nós vamos colocar o primeiro bracinho, nessa posição. Ou coloca assim, certinho, sem os alfinetes, e vê bem onde vai ficar e costura. O meu, eu coloquei aqui embaixo, deixa eu ver se dá pra contar, mas não dá pra enxergar muito bem aqui. A primeira carreira do pescoço, que daí sobe pra cabeça. Nós vamos contar 1, 2, 3, na terceira nós vamos colocar aqui, ó, onde eu coloquei. Pra costurar. Bem do lado fica, ó, rente com as pernas aqui. Agora, a distância nós vamos fazer aqui 4 pontos e vamos colocar aqui outro. Então, aqui onde eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui no quinto. Deixa eu ver aqui se aparece. No quinto, nós vamos colocar aqui o outro bracinho, ó. Não aparece os pontos, mas coloca um bracinho, conta certinho. E aí, prega o outro. Então, sendo assim, eu vou costurar os bracinhos e volto para nós dar continuidade. Então, costurei aqui os bracinhos no lugar que eu mostrei certinho. Agora, nós vamos fazer a capa. A capa, nós vamos fazer ela com separado e depois vamos costurar, tipo, quase que metade, que eu deixei 14 pontos para cada lado. E aqui no meio tem 16 neste grande. Nós vamos fazer 2 menor. Aqui eu colei, né? Precisa fazer e colar para depois costurar. Aqui eu não tá bem colado, né? Depois eu vou ajeitar direitinho, que também não escondi os fios, porque às vezes não dá muito certo, a gente tem que ir ajeitando. Então, eu usei esse fio aqui, na cor chumbo. Eu não tenho o número da cor, porque eu peguei um número 4 do barroco, esse que é barroco. Mas a espessura dele dá pouquíssima diferença do amigurumi, do fio amigurumi. Então, dá pra fazer também com o 4 do barroco. Ou se não tiver, e tiver um barbante também de outra marca, número 4, também dá pra fazer. É que eu fui olhar e não tinha o cinza chumbo no amigurumi. Daí eu encontrei esse número 4 e deu certo a cor, que essa cor é uma cor chumbo. Depois nós vamos usar aqui o vermelho feltro para colar. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, eu não sei quantos vai. Vou ensinar a fazer o menor
Depois vocês fazem todos esses maiores, porque a diferença vai ser só de números de ponto, porque é igual nas pontas. Então, vamos fazer aqui as correntinhas. Eu tô usando a número 1, e como tem a 2, as correntinhas eu vou fazer com a 2. Para não ficar tão repuxado. Então, aqui vamos fazer o pequeno, que o pequeno nós vamos fazer 2 pequenos, e vamos fazer com 35 correntinhas. Então, vamos lá, fazer as 35. Aqui nós não vamos fechar o nozinho, vamos usar essa correntinha. Então, já fizemos um. Então, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui as 35 correntinhas. Temos 35. Eu fiz com a número 2, vou mudar para número 1. Agora, aqui nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Então, é só puxar o fio aqui. Será nas duas pontas dessa maneira. Então, vamos lá. Fazer os 3 pontos aqui. Puxei 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui um ponto baixo. Agora, nós fazemos meio ponto alto. Agora, nós vamos seguir fazendo aqui no meio 24 pontos altos, para depois fazer o mesmo processo na outra ponta. Então, vamos lá fazer os 24 pontos. Quando tiver faltando 5 correntinhas que nós vamos fazer o processo que fizemos aqui, nessa ponta. As duas pontas são iguais, então, vamos fazendo. Vou fazer aqui os 24 pontos e volto para finalizar lá na outra ponta. Então, fiz aqui os 24 pontos altos e ficou faltando 5 correntinhas. Agora, nós vamos finalizar aqui a outra ponta. Aqui nós fizemos os 24 pontos altos. Então, nós fazemos agora um meio ponto alto. Um meio aqui. Depois, um ponto baixo. E agora, para finalizar, os 3 pontos baixíssimos. Que é só puxar o fio. Aqui nós cortamos o fio e tá pronto essa parte da capa, que vai ser feito por pedaços. Aqui dá pra amarrar. E com o tempo, nós puxamos o fio aqui, essas duas pontas. Nós vamos pegar a agulha e puxar até uma altura aqui. Não precisa nem amarrar, dá pra puxar os dois no mesmo caminho e só cortar, porque aqui depois nós vamos colar o feltro para ficar igual esses aqui, para depois costurar. Então, esse aqui é o menor
que nós vamos fazer mais um, que nós vamos colocar aqui na frente, porque na frente não vai muito para cima, né? É só um pedacinho aqui que vai para cima, por causa do rostinho, para não fechar o rostinho. Então, nós vamos fazer mais um desse aqui, que são 35 correntinhas. Vamos fazer mais desse maior, que é 45 correntinhas, e são no meio 34 pontos altos. Eu vou fazer mais um ou dois, depois que fizer mais um desse aqui menor, porque eu não sei exatamente quanto que vai. Porque eu medi assim, mas vamos ver quanto que vai precisar, porque sempre fecha aqui e falta aqui. Aí, nós vamos fazer mais e vamos colocar para poder fechar certinho a capa. Tem que ficar fechadinho aqui a capa inteira. Então, só vou mostrar como que eu faço para colar no feltro, porque tem que colar antes para depois cortar. Então, eu pego, coloco aqui, ó. Aqui eu acho que eu tava cortando que tá. Colo primeiro. Deixa um pedaço assim, pra depois acertar essas pontinhas aqui. Porque depois de colado vai ter que cortar reto, depois que acerta as pontinhas. Porque eu percebi que o feltro não cola. Eu tô usando essa cola, a Pega 1000. E usei a de silicone também, mas como eu tô trabalhando pela primeira vez com feltro no fio, não sei se essas são melhores que a cola quente. Talvez a cola quente seja mais eficaz, mas é isso. Então, vamos fazer, eu vou fazer o outro. Vou fazer mais, eu vou fazendo e medindo aqui para ver quantos mais que eu vou precisar. Vocês façam aí, que eu já passei a receita. Depois que eu terminar tudo, ver quantos que foi, eu volto para nós finalizar. Então, eu fiz mais um com 35 correntinhas, que são os dois menores. Um deles eu já costurei aqui, que ele vai ficar numa parte do mesmo tamanho de um lado e do outro menor. Então, nós vamos costurar mais um aqui, nessa parte, que vai a parte da frente no rosto. Aí, eu fiz mais dois com 45 correntinhas, para depois costurar aqui deste outro lado aqui, para ver se vai dar ou vai faltar. Se faltar, nós vamos ter que fazer mais alguns. Então, eu vou mostrar como que eu vou costurar esse pequeno aqui neste outro. Então, como eu já costurei esse menor aqui nessa parte maior, eu deixei aqui, ó, desses dois aqui, 13 pontos, peguei no 14 e fiz 18 pontos. Aqui ficou 3 pontinhos, ficou os 3 pontos, os 3 pontos puxados, que é o fio, ponto baixíssimo.
Agora, aqui nós vamos também começar, eu vou mostrar como que eu faço a costura aqui. Então, aqui vou colocar o menor no menor. Então, aqui nós vamos contar 13 também pontos e aqui também. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pegar aqui no 14. Nós pegamos nesse fio aqui de cima. Então, nós temos dois, nós vamos usar dos dois lados de cima. Esse aqui, como é onde nós iniciamos as correntinhas, nós fizemos aqui nas correntinhas, tem só um fiozinho, então, só esse mesmo que vamos pegar. Daí, depois, nós vamos contar aqui 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pegar aqui no 14. Para fazer a costura. Opa, escapou aqui. Às vezes ele não fica certo as pontas, mas nós estamos contando certos, vai dar certo. Então, aqui já iniciei o primeiro ponto. Eu peguei e coloquei lá por baixo o fio. Agora, nós pegamos aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. E vamos até o final. Eu coloco aqui. E no outro lado aqui, ó. E vou fazer a costura. E assim eu vou fazendo até o final, ela fica bem bonita a costura. Nós vamos costurar esse até faltar 3 pontos aqui em cima. Vai ficar bem coladinho ali. Então, cheguei ao final da costura e ficou dessa maneira, da mesma altura dos dois pequenos. Aqui são os maiores. Que aqui embaixo fica igual. E aqui, porque é a frente do rostinho, bem embaixo do rostinho, vai ficar diferente, menor. Agora, nós vamos esconder o fio, amarrar, se precisar colocar mais um pouquinho de cola aqui. Então, nós vamos agora dar um jeito de esconder esse fio, e aquele que nós começamos, os dois. Vamos ter uma altura aqui. Para amarrar, eu gosto sempre de partir o fio em todos os trabalhos, que ele não fica aqueles caroços. Então, ele fica mais fino para amarrar. Aí, eu puxo um lado em outra ponto aqui, e aí eu faço
amarração. Aqui, ó, não precisa amarrar 2 vezes. Pode amarrar aqui só um. Vou pegar a tesoura pequena, eu tô usando a grande pra cortar os feltros. Agora a gente coloca aqui, ó, embaixo do feltro. Aqui não tem muito espaço. Podemos voltar ele pra ir junto com esse, então, aqui. E aqui nós podemos colocar mais um pouquinho de cola. Que ele fica bem escondido ali, né? Só um pouquinho. Só esperar colar agora. Fica coladinho e escondidinho aqui. Agora, nós vamos pegar e vamos fazer do mesmo jeito com esse daqui. Vamos puxar, amarrar e dar uma coladinha pra ficar mais firme. Então, eu costurei aqui mais um dos maior. Então, temos 2 menores aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 grandes. Agora, eu já coloquei ali e vi que dá pra fechar. Depois, a gente acerta essas partes aqui na cabeça. Então, e acerto também bem certo essa parte aqui do rosto. Primeiro, vamos costurar aqui, que depois nós acertamos essas partes aqui. Costuramos mais um pedaço aqui. Ver se dá pra costurar do outro lado, e assim a gente vai ajeitando ele. Então, aqui, pra mim, pro meu boneco, deu esse tanto. Mas como eu falei, a tensão de ponta é diferente, a agulha, o fio que tá usando, tudo fica diferente de tamanho também. Então, tem que ir fazendo e colocando pra ver se vai dar certo. Mas o meu, com essa quantidade, deu certo. Então, agora nós vamos costurar primeiramente da parte daqui, deixando ele aberto aqui embaixo, até essa parte aqui, que dá reto aqui com esses menores. Então, nós vamos costurar aqui. Eu vou costurar aqui e volto para nós acertar bem certinho essas partes em cima, para não ficar no rosto, porque foi feito esse menor para não fechar o rostinho do bonequinho. Então, é só seguir aqui a costura reto aqui e reto aqui. Então, costurei aqui, já fiz a última costura, que foi essa aqui. Escondi os fios, tudo, os dois. E tá assim a capa. Ela pode ser feita aberta, se quiser também. Mas eu achei melhor fazer ela assim, fechadinha. Agora, para ela ficar bem fechada, mais fechada e bem firme aqui no pescoço, nós vamos passar um fio aqui. Como que nós vamos fazer? Então, vamos deixar bem aqui, ó, mais ou menos no meio, não aqui, que seja aqui. Aí, nós vamos passar, pulamos um que tá aberto e vamos no segundo e vamos passar um fio.
Se quiser, bom, é que se fosse fazer, dá para fazer por cima com correntinhas, mas eu achei melhor assim passar o fio com agulha. Então, aqui, ó, tem um, nós vamos no segundo. Vamos pegar só um fiozinho, como não está pegando. Vamos aqui no outro, tem um, nós vamos pegar aqui no segundo. Aqui também, vamos no segundo. Deixamos um pedaço aqui para depois amarrar. Vamos aqui, ó, no segundo. Não, aqui não dá para ir no segundo por causa dos pequeninos. Então, nós vamos no primeiro, aqui, ó. Só nos pequenos, então, vamos no primeiro e no primeiro do pequeno. Aqui vamos também, ó, no primeiro do pequeno. Aqui no primeiro. E aqui também no primeiro. Agora sim, aqui nós vamos no segundo, ó. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo, ó. Aqui é um fio só. E agora, nós vamos amarrar aqui atrás. Vamos ver como que vai ficar. Vamos deixar bem firme. Bem no pescocinho ali. Bem firme. Porque o pescoço, ele é bem fininho. Deixa eu ver como que ficou. Depois a gente dá uma ajeitadinha aqui. Ajeita esses pequeninos aqui. Vai ficar assim. Aí, nós vamos amarrar bem firme aqui. Dá pra fazer aqui, não precisa cortar esse fio, se às vezes quiser desmanchar ou fazer alguma mudança. Nós vamos deixar esse fio. Não aparece muito, porque ele ficou meio comprido. Ó, como ficou a capa, ficou bonita. Aqui pode ela ficar assim, porque aparece que tá andando no vento. Então, ficou dessa maneira. Depois, quem quiser dar mais uma costurada aqui, ó. Se quiser, dá pra costurar mais um pedacinho, mas eu achei que ficou bem bacana assim. Aparece bem o rostinho. Então, é isso. O bonequinho do Hollow Knight, o Green, está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E até a próxima.